Olá, meus irmãos, a graça e a paz a todos. Tudo bem com vocês? Eu estimo e espero que esteja tudo na santa paz de Cristo. Amém, meus queridos? Hoje eu quero vir aqui trazer uma breve palavra, uma reflexão, para vocês. E eu quero estar lendo com vocês no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Diga aí, crer. Isso. Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, meus queridos? Essa é a leitura do nosso texto. Hoje, se fosse para mim trazer um título, se fosse para mim titular esse texto, eu diria que o título dessa palavra, aliás, seria: a fé é a chave do sobrenatural. A fé é a chave do sobrenatural. Amém? E olha só, quero começar lembrando aquela historinha que muitos já conhecem, você já ouviu falar, eu tenho certeza disso. Mas vamos recapitular. Eu quero lembrar falando de alguns homens, que eles estavam em um barco. E devido à fúria do mar, devido à tempestade, devido aos fortes ventos, eles passaram uma angústia muito grande, tiveram muito medo. Mas tudo mudou quando eles viram lá no horizonte, naquela escuridão, que vinha alguém até eles. E esse alguém era quem? O próprio Jesus. Então, meus queridos, quero provar para você aqui hoje, para você ficar ligadinho, que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos avançar um pouquinho na história. Nós vamos ler nesse contexto e reparar que Pedro, ele tem uma atitude diferente, Ele se levanta ali e ele fala: mestre, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala o quê? Vem, E Pedro coloca, eu conjectura aqui Pedro colocando o seu pé sobre as águas, não afundou, Uau, que maravilha, E ele começa a andar, mas logo em seguida, todos sabem que os ventos fortes, que a tempestade, fizeram Pedro afundar. E finalizando esse contexto, no verso 31 do livro de Mateus 14, 31, fala assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? É forte isso aqui, Sabe o que Deus está nos afirmando aqui, meus irmãos, com essa palavra? Que sem fé, se eu e você não tiver fé, nós nunca vamos agradá-lo. Vou repetir de novo. Se eu e você não tiver fé, nós nunca vamos agradar o Senhor. Porque, como nós lemos, é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. Amém, meus queridos? Mas quero falar aqui pelo menos 3 atitudes de fé que agradam o coração de Deus. Fique atento, grave aí. São 3 atitudes. A primeira delas é a atitude de ousadia. Fala aí pro seu irmão do lado, se você estiver sozinho, fala para você mesmo. Atitude de ousadia. Meus queridos, lembra que eu falei, lembra que nós lembramos da história? Pedro, ele vai nos ensinando aqui algumas coisas nesse contexto, sobre a fé. Ele se levanta e fala: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Nossa, isso é de uma ousadia muito grande, Deus se mostra uma disposição a confiar na palavra do Senhor, E com isso, sabe o que eu aprendo com Pedro? Sabe que nós podemos aprender com ele, que nós devemos ir na contramão do mundo. O mundo está dizendo: não vai dar certo para você, esse sonho é grande demais para você, nossa, você está querendo, é demais, talvez o caminho não é esse, sabe? Sair da contramão do mundo, ou a questão do relativismo, uma mentirinha de vez em quando pode, se pegar isso aqui, ninguém vai ver, mas Deus está vendo. Isso é fé, é crer no Senhor, é decidir agradar o coração de Deus, indo na contramão do mundo. O que é normal para o mundo, para nós que cremos no Senhor e queremos agradar o nosso Deus,
Não pode ser normal. Nós precisamos ter essa atitude de fé, ser ousados, dizer não ao erro, dizer, ei, eu sei quem eu sou em Cristo, Ele me chamou. Quando Pedro falou, se és tu, fala para mim ter contigo, Jesus fala, vem, né? E ele foi, sabe? Ter a ousadia, ter a atitude de ousadia é se permitir experimentar o sobrenatural. Não tem como nós acessarmos ao sobrenatural de Deus sem fé, é impossível. Como que eu vou acessar o sobrenatural se eu não creio, se eu não estou acreditando, se eu tenho dúvida, se eu tenho medo? É impossível mover o sobrenatural do Senhor, né? Meus irmãos, escute essa frase. Enquanto alguns estão focados na tempestade e nos fortes ventos, outros estão caminhando sobre as águas. É isso mesmo. Enquanto uns estão falando, meus queridos, caminhe sobre as águas, ande com Cristo, porque Ele é que te sustenta, é Ele que te dá a palavra de comando. Amém? E essa atitude de ousadia também nos ensina, sabe o quê? Saímos da nossa zona de conforto. Muitas vezes é difícil aderir a uma mudança, é difícil ter atitudes diferentes do que nós estamos acostumados, sair da rotina, mas se eu quero algo novo, se eu quero algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. Eu não vou conseguir mudança nenhuma fazendo a mesma coisa. Então nós precisamos ter ousadia, crer na voz de comando do Senhor e voar nas suas asas. Segunda atitude de fé, anote aí, atitude de confiar na voz de Deus. É isso mesmo. Pedro, imagina, eu conjecturando aqui, eu penso, estava muito escuro ali, com certeza, no meio do mar. Pensa, é vento para lá, tempestade, trovão, raio, chuva, é água entrando dentro do barco, é o barco balançando. Meus irmãos, o que ele podia talvez ouvir ali nitidamente era a voz do Senhor. Sabe o que é que essa atitude nos ensina? Que nós devemos estar 100% na dependência de Deus. É isso mesmo. Não é um pé no barco e outro fora do barco. Ou você está com seus pés dentro do barco, ou você está com seus pés fora do barco. Mais uma vez, fé é preciso agradar a Deus, é crer que Ele vai te sustentar. Ele não vai deixar você submergir, né? Então Jesus ainda, ele naquele momento, ele não tinha acalmado o mar. Preste atenção nesse detalhe. Quando Pedro vai à direção de Jesus, Jesus não tinha acalmado os ventos fortes ainda. Mas ele diz para Pedro, vem Pedro. E Pedro foi. Então antes da mudança, meu irmão, decida olhar para Cristo. Às vezes nós estamos esperando grandes milagres acontecerem primeiro. Nós às vezes estamos esperando grandes coisas vislumbrar os nossos olhos, mas nós não estamos ouvindo a voz no meio da tempestade. E Deus fala. Ele fala muitas das vezes de forma suave. Às vezes você está em guerra, você está em crise, e Deus está falando todos os dias. Mas as tempestades e os ventos fortes, os problemas, a depressão, a angústia, a ansiedade, não está deixando você ouvir. Mas pare, fale com Ele, escute a voz do Senhor, porque Ele está falando ao seu coração todos os dias. Inclusive eu creio que Ele está falando também neste momento. Amém? Terceira e última atitude de fé. Claro que são várias e várias. Nossa, meus irmãos, isso aqui a gente pode mergulhar muito mais a fundo, né? Eu reforço para que você leia esse contexto. E é isso, então não deixa de ler. Não deixa de mergulhar mais a fundo nos vários aprendizados que nós temos ali nesse contexto, amém? Então vamos para o terceiro e última atitude, né, desta minha palavra, que é a atitude de romper o medo. Ah, essa é difícil, hein? De novo, memorize aí, atitude de romper o medo. Talvez essa é uma das mais importantes atitudes, meu querido, porque se eu tenho medo, se eu tenho dúvida, nada acontece, né? Então decida manter o seu foco em Deus. Você está com medo? Vá com medo mesmo. Ei, lembra que o braço forte é do Senhor. É Ele que é o varão de guerra. Decida crer no Senhor, porque a palavra vem dele e não do homem.
Deus, meu querido, ele fala no meio da tempestade. Não espera o vento acalmar, não espera as águas acalmarem. Fique atento, ouça a voz do Senhor, com medo mesmo. Muitas vezes é quando nós estamos na nossa maior angústia, no nosso maior sofrimento, é quando ele mais fala conosco. Então escute a voz do Senhor e não afunde, tenha fé, não afunde, tá bom? Tenha fé. Mas para concluir, você vai me falar assim, mas Elton, Pedro afundou, né? Mas se nós continuarmos a história, o que aconteceu? O resgate do Senhor. Ele começou a afundar sim, mas Deus não desamparou, meu querido. Acredite em Deus, essa é a chave da vitória. Pode vir os ventos fortes, pode vir as ondas do mar, pode se levantar, o que for, mas se nós cremos, se você crer, ele entrará com providência. Creia nisso. Não espere resolver tudo por nós, né? Deus não vai descer do seu trono para resolver. Como Pedro teve de ter a atitude de ir até Jesus sobre o mar, Deus espera uma atitude minha, espera uma atitude de você. O que está ao alcance, o que é possível, faça. Busca o Senhor. O que está precisando para essa onda, para essa tempestade acalmar? É uma liberação de perdão? É a confissão de um erro, de um pecado oculto? O que o Espírito Santo tem te cobrado? O que ele tem te falado? Ele já te deu a chave da vitória. Tenha fé para acreditar que Deus é suficiente para te lavar, para te remir, em nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o seu Deus, você é filho amado. O seu erro, o que você deixou de fazer não vai te definir. Ele te vê pelo filho amado que és, não pelo pecador. Amém, meus queridos? Então creia, Ele é fiel, e ainda que tudo parecer perdido, com a sua poderosa mão, Ele vai te segurar. E não vai deixar as águas do problema, as águas da depressão, as águas da ansiedade te afundar e te afogar. Ele não vai deixar você ser submergido pelo mar. Creia no Senhor, tenha fé e agrade ao coração de Deus. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos.